Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Então, começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Ainda estamos na nossa sexta revisão. Ela é uma revisão bastante longa. Estamos na lição 207. A espinha dorsal da nossa revisão é o pensamento: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Hoje revisamos a lição 187, abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. E Jesus nos diz: a bênção de Deus brilha sobre mim de dentro do meu coração. Então essa bênção de Deus, ela não vem de fora, né? Essa bênção de Deus, ela brilha sobre mim de dentro, a partir do meu coração. Olha que legal. Então, se eu destrincho essa frase, eu me lembro que sou eu mesma, que em conexão com Deus, estou me abençoando. Não é bonito isso? Que eu estou permitindo que essa luz de Deus brilhe através de mim, flua através de mim. E assim eu vou abençoar o mundo também. A bênção de Deus brilha sobre mim de dentro do meu coração, onde Ele habita. Só preciso voltar-me para Deus e todo o pesar se dissipa ao aceitar o seu infinito amor por mim. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? Então, abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Isso aqui, gente, é muito poderoso, tá? Essa lembrança aqui, esse pensamento que compartilhamos com Deus, ele é muito poderoso, porque ele vai nos ajudar a cada vez mais nós tirarmos o poder que nós projetamos do lado de fora e nos lembrarmos que esse poder está dentro. Todo o poder emana da minha conexão com Deus. A minha conexão com Deus, ela acontece dentro de mim, porque eu só posso encontrar Deus dentro de mim, né? Então eu vou ler de novo. A bênção de Deus brilha sobre mim de dentro do meu coração, onde Ele habita. Só preciso voltar-me para Deus e todo o pesar se dissipa ao aceitar o seu infinito amor por mim. Ok? Muito bem, o homem do ferro velho está subindo a minha ladeira. Olha que delícia. Ó, está passando e está recolhendo tudo. Tudo que não serve mais. Como vocês gostam, eu vou deixar ele passar, tá? Podia dar o pause no vídeo, mas vocês gostam. Então, meus queridos, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Eu fui ao médico ontem, eu tirei radiografia, tá? Eu não tenho uma fratura, foi só um entorse talvez de médio para grave, mas já tá tudo bem melhor, tá? Então eu tirei várias chapas, fiz chapa de perfil, chapa frontal, enfim, tá? E não houve fratura, como eu já estava suspeitando mesmo, e agora vou ficar aí alguns dias trabalhando de casa, né? E tem que ficar de repouso, tá bom? Então, só para vocês saberem. Passamos para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Estamos no dia 207, né? E a Mary Ann Williamson, a autora desse livro, ela diz assim: eu não me encolho. Me parece, essa frase aqui é um pouco difícil para ser traduzida, né? Eu não me encolho diante do poder que Deus me dá, tá? Então vamos ver o que ela nos diz. Eu estou nesta terra para estender o poder de Deus e não para me encolher diante dele.
Porque Deus é o poder do amor. Nele e através dele não há nada que eu não possa atingir. Então, em Deus e através de Deus não há nada que eu não possa atingir, tá? Eu estou na terra para buscar a vontade de Deus para mim e para realizar a sua orientação, a orientação de Deus. Não é o meu poder, mas o poder de Deus, que se move através de mim à medida em que eu me rendo à autoridade do amor. Eu oro para ser usado para propósitos maiores do que os meus próprios, né? Para propósitos maiores do que os propósitos do meu ego. Deixa ele passar. Box de alumínio velho. Janela de alumínio velho. Tudo que não te sirva mais, todos os pensamentos do ego velhos que você não quer mais, né? Muito bem. Então, eu oro para ser usado para propósitos maiores do que os meus próprios. E eu sei que me serão enviadas tarefas que apenas Deus poderia escolher por mim. Então se prepare. No dia que você decidir colocar a sua vida a serviço de Deus, Deus vai te mandar algumas tarefas, tá? Talvez algumas bem estranhas. Mas você vai ter que obedecer, tá? O meu caminho é abençoado e o meu sucesso é garantido. Então, quando eu estou verdadeiramente, quando eu entreguei a minha vida, a minha vontade, os meus caminhos, os propósitos da minha vida, de tudo que acontecer na minha vida, a Deus, então olha que barato, olha o que acontece. O meu caminho, então ele é abençoado e o meu sucesso está garantido, né? Então, gente, quando a gente faz isso verdadeiramente, não tem como você não prosperar, tá? Então, uma dica que eu dou aqui para quem estiver neste momento enfrentando problemas financeiros, né? Enfrentando problemas de escassez, claro que eu vou recomendar a vocês que assistam as duas aulas, as duas primeiras lives do princípio da escassez. A terceira também é boa, mas as duas primeiras são mais importantes, tá? Se você não tiver assistido, assista, por favor, as aulas ao vivo, sobre o princípio da escassez, mas eu vou recomendar a você que você faça uma coisa muito simples, mas muito poderosa, que eu acho que eu não recomendei nas lives, que é você entregar o seu trabalho atual aos propósitos de Deus, tá? Então você vai entregar. Ah, Jaque, eu sou cozinheira. Ah, então tá. Então você hoje é a cozinheira de Deus. Você hoje tá cozinhando para Deus. Nossa, imagina como a sua comida vai ficar gostosa. Ah, não, Jaque, eu faço arroz com feijão. Deus quer comer lagosta com caviar. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona definitivamente. Ah, eu sou uma professora primária. Então, hoje, você vai olhar os seus alunos como sendo os filhos de Deus abençoados, inteiros, perfeitos, completos, maravilhosos e isentos de pecado. E você vai visualizar que você está ensinando para Deus. Ah, Jaque, eu sou uma enfermeira, então os seus pacientes hoje são Deus, né? E mais do que isso, você não trabalha para um hospital, você trabalha para Deus, tá? Às vezes é muito desafiador nós vermos o próximo como Deus, né? Mas é bem mais fácil a gente ver, a gente esquecer da entidade, da instituição que nos emprega e a gente pensar, eu tô aqui a serviço de Deus, eu tô fazendo esse trabalho a serviço de Deus, né? No meu caso, eu tô fazendo essa pesquisa, eu tô escrevendo esse artigo para Deus, para tornar, com essa contribuição, para eu tornar o mundo melhor, para eu trazer um pouco mais da luz de Deus para esse mundo, para que a luz de Deus realmente possa brilhar através de mim, né? Então você vai fazer isso. E se você tiver um emprego muito humilde e mesmo assim ainda estiver me assistindo, né? De repente você engraxa sapatos.
para você ganhar algum trocado, né? E isso é legítimo, e isso é bonito, e isso é digno. Você está tornando a vida de uma pessoa mais bonita quando você engraxa e limpa o sapato dessa pessoa. Então você vai visualizar que o seu empregador é Deus. E você vai falar para ele assim: meu Deus, me mande o maior número de clientes que seja possível para que eu possa fazer o maior número de pessoas possível felizes com o fato de eu estar com o meu serviço aqui de engraxar os sapatos, tá bom? A oração. Querido Deus, eu me coloco maravilhado diante da sua majestade e em gratidão que você tenha por você ter me escolhido para, através de mim, expressar a sua glória, que a minha mente possa ser elevada às mais elevadas alturas, nas quais o seu poder está, para que eu também possa ser magnificente. Amém. Uau! 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 Que oração, hein? Muito bem. Então, meus queridos, ontem falamos bastante da ferida da traição, né? E estamos caminhando diante dessa ferida da traição, estamos falando aqui sobre a nossa dificuldade de fluirmos com a vida, estamos falando aqui sobre a nossa necessidade neurótica de controlar, né? Que na verdade é uma ilusão, né? O controle, na verdade, é bastante... Como é que se diz? Deixa só eu achar aqui o lugar onde eu tenho que ler. Peraí. Pronto, querido, já encontrei aqui o que eu queria ler. Eu ia voltar para o livro da Lise Bourbeau, mas eu vou fazer outra pausa para a gente falar, para a gente continuar a falar desse aspecto mais relacionado ao problema transgeracional na ferida da traição, tá bom? Eu acho que isso é importante de ser falado. E aí a gente tem aqui o livro do Bradshaw, tá? O Volta ao Lar. Eu estou na página 189. Eu estou no Resgatando Eu na Idade Escolar, tá? E nós vamos falar, o texto é sobre os papéis no sistema familiar disfuncional, tá? Isso aqui é muito, muito, muito importante para a gente encontrar, para a gente entender a dinâmica da ferida da traição, tá? Então, vou ler aqui. Os papéis no sistema familiar disfuncional. Procure identificar os novos papéis que você se impôs nesse estágio escolar, tá? E aí ele dá algumas referências aqui, vocês vejam lá no livro. Sugiro que você dê atenção especial aos papéis de união transgeracional, porque eles o privaram de um modelo sexual saudável, tá? Não apenas sexual. Um modelo relacional, um modelo de relação, um modelo de um casamento saudável, né? O seu pai e a sua mãe tiveram um vínculo ali que era disfuncional e você aprendeu algo de forma equivocada. Daí a dificuldade que nós temos enquanto adultos de estabelecermos relacionamentos sexoafetivos num nível de intimidade real. Importante dizer aqui que se eu tenho um relacionamento com um homem no qual eu faço o papel da mãe dele, tô sempre cuidando dele, fazendo tudo por ele, atendendo ele, chamando a atenção dele, corrigindo ele, tratando ele como se ele fosse meu filho, então eu estou na disfuncionalidade. E se eu, nesse meu relacionamento com um homem, e você translade o meu exemplo para um exemplo de um homem quando se relaciona com uma mulher, né? Se eu, por outro lado, estou permitindo que esse homem faça o papel de meu pai,
né? Então esse homem cuida de mim, esse homem resolve a minha vida, esse homem me dá dinheiro para eu comprar a merenda, né? Então eu também estou num vínculo disfuncional. Porque os vínculos que são saudáveis e que permitem que uma verdadeira intimidade floresça são os vínculos nos quais nós nos relacionamos entre iguais. Estou falando do casamento, tá? Estou falando do casamento, tá? Então, eu e o outro somos independentes, isto é, no dia que o outro resolve que ele vai embora, eu não morro, ou se eu digo para o outro que eu estou partindo, ele também não morre. Isso não é uma crise na vida dele sem tamanho. Claro que vai haver sofrimento, claro que vai haver dor, se as pessoas ainda existe amor, né, pelo menos de uma parte, e às vezes também o amor permanece, mas aquela pessoa precisa seguir por um outro caminho, enfim, né? E esse casal, onde dois indivíduos são autônomos, né, se sentem autônomos, esse casal opta, essas duas pessoas optam por construírem uma vida em comum e serem interdependentes, né? A interdependência, ela é diferente da independência e é diferente da dependência. Na dependência, eu tenho uma necessidade neurótica do outro. Na independência excessiva, eu tenho uma necessidade neurótica de não depender de ninguém, de não precisar de ninguém, de fazer tudo sozinha. E na interdependência, eu e o outro entramos numa sinergia, isto é, o que é uma sinergia? A minha quantidade de energia unida com a quantidade de energia do outro forma um todo, e a soma dessas duas energias é maior do que essas duas energias seriam se simplesmente fossem somadas de um jeito simples. Então, por exemplo, a minha energia é 2, a energia do meu marido é 2. Quando nós nos unimos, em vez de 2 mais 2 dá 4, 2 mais 2 dá 6. Existe uma sinergia entre mim e o meu companheiro, tá? E isso me lembra responder uma pergunta do Manuel Dias, né? Ele falou que gosta muito desse mantra, de que eu sou o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, e ele me perguntou qual é a diferença entre inteiro e completo, né? Bom, eu falo inteiro e completo porque, na verdade, esse mantra, eu tirei ele do Tom Wakechild, né? Quem viu meus vídeos do ano passado sabe que quem usa esse mantra é o Tom Wakechild, que é o meu segundo autor favorito de Um Curso em Milagres, só perde para o Dr. Kenneth Wapnick, tá? E ele fala isso, que nós somos inteiros e completos, né? E aí, qual é a diferença de inteiro e completo aqui? Eu não sei, talvez seja igual, inteiro e completo, mas eu vou contar para vocês como soa para mim, como soa, né? Então, quando eu falo que eu sou inteira, é como se eu falasse que eu sou autônoma. Eu sou um indivíduo que, devido à minha conexão com o Pai, né? Então eu sou autônoma. E quando eu falo que eu sou completa, eu falo que nada me falta, né? Nada me falta. É essa a minha sensação. Então, assim, como pra mim, isso já virou um mantra, porque eu adicionei o maravilhoso que vem da Seichonoye, né? Porque a gente diz na Seichonoye que você é um filho de Deus maravilhoso, você é a filha de Deus maravilhosa, né? Você é o filho de Deus perfeito. Então, o maravilhoso e perfeito são da Seichonoye. E o isento de pecado também é da Seichonoye. Então, eu juntei tudo. Então, você é o filha de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Então, eu juntei isso, esse é o meu mantra. Então, quando eu falo isso, eu me sinto bem, eu assim, soa bem dentro de mim, né? É uma verdade. Né? Mas assim, se você acha que é repetitivo, então tira. Mas eu fui refletir sobre isso, né? Eu já tinha refletido, inclusive, sobre isso, lendo os textos do Tom, né? E
E é legal, né, a gente pensar nisso, né? Não é legal a gente pensar que inteiro é assim, inteiro é autônomo, eu sou uma pessoa inteira, né? E o completo é nada me falta, né? Porque o Senhor é meu pastor, então nada me falta, tá? Então, voltando aqui para a história do sistema familiar disfuncional. Os papéis mais comuns nesse período, aí a criança já está no período escolar, tá? Deixa eu recordar aqui qual é a faixa etária. A gente acabou de sair do complexo de Édipo, tá? Seu eu na idade escolar, tá? De 6 anos até a puberdade. A gente acabou de sair do complexo de Édipo, estamos saindo, estamos ali na beirada saindo ou saímos. E o complexo de Édipo, ele vai ser determinante para o que a gente vai fazer nessa fase, né? Como eu atravessei essa fase. Se de forma mais turbulenta, se de forma menos turbulenta. Lembrando que o principal fator determinante para isso que eu vou ler aqui para vocês, é muito importante que vocês entendam isso, muito, 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 muito. É o grau de harmonia, o grau de maturidade, o grau de entendimento que o seu pai tinha com a sua mãe. É como estava o casamento dos seus pais. Mas já que papai tinha ido embora de casa, vamos falar disso, tá? Então, a intensidade desses papéis disfuncionais nos sistemas familiares, ela vai determinar a sua dificuldade de se relacionar na vida adulta com o sexo oposto. Lembrando uma coisa muito importante, muito importante. Às vezes isso vai resultar numa dificuldade de ter alguém, muitos parceiros, um atrás do outro, não se acerta com ninguém. Muitas vezes isso vai determinar uma dificuldade de ter alguém, talvez um padrão de isolamento, solidão. Mas, tchan, 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 isso também pode determinar um casamento cópia xerox na disfuncionalidade que você presenciou com o seu pai e com a sua mãe, tá? Então não se enganem com os casais aparentemente felizes. Não se engane. Na verdade, na prática o que a gente vê é que ao serem olhados com uma lupa, olhados de perto, dentro de um contexto terapêutico, que você vai ver que muito, muito, muito poucos são realmente felizes, né? Mas tudo bem, aqui a gente não tá falando isso para julgar, só tô chamando a atenção para vocês, para se lembrarem do que o Dr. Kenneth Wapnick fala pra gente o tempo inteiro em Um Curso em Milagres, o tempo inteiro. Não confunda o conteúdo com a forma. Às vezes a forma é maravilhosa. A forma que está sendo mostrada para a sociedade é maravilhosa. Quando você vai olhar de perto, já passei por essa situação, quando você vai olhar de perto, de repente aquele homem tem uma amante e às vezes a mulher tem um amante também, tá? Por que isso? Por que isso acontece? Porque as famílias, elas são sistemas. E os sistemas, eles precisam encontrar um ponto de equilíbrio. Quando esse ponto de equilíbrio, ele não é saudavelmente obtido, ele vai ser artificialmente obtido. Então, às vezes, eu preciso de elementos externos para garantir a sobrevivência da minha relação. E os amantes, eles, com muita frequência, eles fazem o papel do calço do pé da mesa. Tá? Aquela mesa tá torta, aquela mesa tá perneta, o amante vai lá e entra como se fosse o calço do pé da mesa, né? Tá bom? Então vamos lá. Os papéis mais comuns nesse período são homenzinho da mamãe, substituto do marido da mamãe, confidente da mamãe, a melhor amiga da mamãe, a mãe da mamãe, a princesinha do papai, a bonequinha do papai, o substituta da esposa para o papai, o melhor companheiro do papai, o pai do papai.
Então, observem esses papéis. Nesses papéis, os limites da criança são violados. Porque a criança, enquanto está crescendo, o papel dela é receber. A criança tem que receber. A criança, em relação aos pais, ela é energia yin, ela é energia feminina. Os pais são a energia yang para a criança. Então, os pais vão dar sustento, vão dar educação, vão dar amor, vão dar amizade, vão dar noção de autoestima, de autoconfiança. Os pais dão, os filhos recebem, né? Então, o Bert Hellinger, o criador da terapia da constelação familiar, ele diz que o rio corre para o mar. Então, o pai, ele dá, dentro da ancestralidade, nós recebemos dos nossos ancestrais, passamos adiante para os nossos descendentes. Pegando uma pessoa que, por exemplo, como eu, não tem filhos, então para quem ela passa adiante? Ela pode passar adiante para os sobrinhos, ela pode passar adiante para os irmãos mais novos, no meu caso não tenho. Você passa adiante para os seus animais que estão sob a sua responsabilidade, no meu caso 4 indivíduos. Você passa adiante para os seus funcionários e eu passo adiante para vocês e para os meus alunos. Tá? Então eu estou passando adiante, né? É como o meu mestre, o David Wilcock, ele fala, ele não teve filhos, né? E infelizmente o casamento dele acabou aí há pouco tempo, infelizmente mesmo a mulher dele é uma mulher muito legal, e ele fala, né? Vocês são os meus filhos. Ele tá passando adiante o legado dele, que é monstruoso, né? Tá passando adiante, tá? Então aí você estabelece uma quebra nesse vínculo transgeracional, uma quebra, e a criança é solicitada a dar algo para o adulto. Então ela pode, por exemplo, dar o consolo, ela pode dar o apoio moral. Quantos pais eu já ouvi me falarem assim, nossa, o meu filho é maravilhoso, ele faz tudo por mim. Então a gente tem que olhar para essa frase com cuidado, né? O que esse filho está fazendo por mim? Qual é a idade desse filho? Esse filho é um adulto que realmente já está amorosamente dentro de um vínculo de respeito retribuindo ou não? Quando a gente, voltando à história da ferida da traição, quando essas relações elas têm a sua constituição natural violada, pronto, a ferida da traição aparece, tá? É importante compreender que o substituto do cônjuge e os papéis de pais dos pais não se limitam ao sexo oposto. A menina pode ser a substituta do marido para a mamãe. E o menino pode ser o substituto da esposa para o papai. Em todos os casos, a criança está tomando conta dos pais. E ele bota essa frase, a criança está tomando conta dos pais em itálico, né? Para a gente prestar bastante atenção nela. E isto é uma inversão da ordem natural das coisas. Então, se o rio corre para o mar, então eu estou pegando o mar e levando a correr para o rio. Não é natural, não é saudável, é disfuncional. Focalize as consequências desses papéis que foram prejudiciais à sua vida. Faça uma lista. Veja de que forma você assumiu papéis disfuncionais dentro da sua família. Ah, Jaque, mas agora que eu me dei conta, eu fiquei com muita raiva. Não, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. Nós temos que entender que esses sistemas disfuncionais, eles são inerentes e consequentes à dinâmica do sistema de pensamento do ego. Então não tem que ficar com raiva de ninguém. Eu só tenho que entender que dentro de uma programação egóica, na qual eu entendo que estou separado do meu Criador, que necessito que as coisas venham para mim de fora, eu não entendo que sou eu que estou gerando, que estou criando, então essas coisas vão acontecer. E vão acontecer, gente, em 100% das famílias. Pelo menos as ocidentais, tá? Eu não sei como é que é com um índio lá da região amazônica, que tá fora. Um índio isolado lá na região amazônica. Tem comunidades indígenas isoladas na região amazônica, né? Eu não sei qual é a dinâmica familiar deles. Eu não sei. Eles estão fora de uma programação egóica em total sintonia e harmonia com a natureza. Eu não sei como é.
Mas para nossa sociedade ocidental maluca, é assim para todo mundo. O que varia é o grau. Daí o que varia é o grau de neurose do indivíduo, né? Eu sou muito neurótico, eu sou pouco neurótica, né? Eu já sou menos neurótica do que eu era, porque eu fui fazer 50 zilhões de terapias. Passei os últimos 25 anos fazendo terapia na minha vida, né? Comecei a fazer terapia, ainda estava na faculdade, né? Mas aí é maior ou menor grau. Maior ou menor grau em correspondência com a sua família e maior ou menor grau em que você já começou a se trabalhar e a se curar disso, né? Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem e me dizendo que ela me mandou uma mensagem direta no Instagram me dizendo que não conseguia fazer as lições, não conseguia fazer as lições de um curso em milagres. E aí eu recomendei a essa pessoa uma prática intensa de meditação. E no final eu botei assim: você está fazendo algum tipo de psicoterapia? É importante fazer psicoterapia. E eu achei muito engraçado porque ela respondeu assim para mim: por quê? Né? A minha sugestão, vá fazer psicoterapia. Ela me respondeu assim: por quê? E aí eu pensei assim, por quê? Né? O que eu vou responder para uma pessoa que está comigo talvez há 100 lições e ainda não entendeu a necessidade de fazer psicoterapia? E aí eu respondi assim, porque com o apoio de um bom psicoterapeuta nós curamos a nossa criança interior ferida muito mais rápido. Gente, eu não vou deixar de recomendar que você faça psicoterapia. Que você tenha alguém te ouvindo. Eu tenho quem me ouça, tá? Não se enganem comigo. Eu não paro. Eu não paro. E assim, os últimos finais de semana do meu mês, foram 4 finais de semana, eu passei por uma imersão psicoterápica. Imersão. Foi uma semana na Costa Rica, foi mais um final de semana com sexta-feira incluída em São Paulo, foi mais um final de semana em Buenos Aires. É uma imersão, na qual eu posso chegar para o condutor do workshop, que eu costumo dizer que é meu mestre, e falar para ele: e isso aí que eu machuquei o meu pé? Ah, você machucou seu pé, né? Então olhe para XYZ. Eu tô ali. Não se enganem, eu não paro. Eu preciso de alguém olhando para mim objetivamente, né? Eu preciso, né? Eu recebi uma mensagem hoje, ou alguns dias, que eu só ouvi hoje de manhã, uma mensagem super amorosa de uma de vocês, que é minha cliente, já atendi várias vezes. Ela falou para mim: já que você tem que olhar para isso, aquilo, outro. Ela me deu um feedback. Ela falou: olha, o que você falou naquele... Porque eu falei assim, eu tenho problema nos pés. E ela brigou comigo. Ela falou: não repete isso. E ela tá certa. Porque quando eu digo que eu tenho problema nos pés, eu tô me apropriando de algo que não é meu. Pertence ao ego. Não, o ego equivocado ainda está criando problemas nos meus pés. Mas isso não me pertence mais, né? Então a gente precisa ser olhado, tá? Voltando. Focalize as consequências desses papéis que foram prejudiciais na sua vida. Faça listas a respeito de como você foi convocado a servir aos seus pais. Atender às necessidades emocionais dos seus pais, tá? Eu não estou falando aqui, não confundam, eu não estou falando aqui de uma criança a quem é solicitado que ajude a arrumar a cama, juntar os brinquedos, a lavar uma louça, a levar a tirar a mesa junto com pai e mãe. Não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando. As crianças, no meu entender, precisam ser acostumadas a ajudar nas tarefas de casa. Não é disso que eu tô falando. Isso não é quebra de vínculo transgeracional de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Quebra de vínculo transgeracional
É eu falar assim para minha criança: ai, eu tô me sentindo tão mal e agora eu não sei se eu faço X ou se eu faço Y. O que você acha? Isso é quebra de vínculo transgeracional. Não pode. Quer ver outro exemplo? Ai, eu tô tão chateada com o seu pai veio e me tratou tão mal e o seu pai é horrível. Pronto, isso é quebra de vínculo. Gravíssimo, gravíssimo. Ao extremo, alienação parental. Né? Os meus problemas com o pai do meu filho são meus, não são do meu filho. Ele é pai do meu filho. Metade do meu filho é o meu marido, meu companheiro, meu ex, meu, sei lá. Aquele homem que gentilmente me deu o DNA dele para eu poder gerar um filho, né? Ok? Esse assunto é difícil, gente. Esse assunto mexe fundo com a gente. E aí ele vai dar um exemplo, tá? Eu penso em Jimmy, por exemplo, que aos 6 anos foi abandonado pelo pai alcoólatra. A sua mãe tinha 28 anos quando o pai os abandonou a mãe e Jimmy. Ela tinha outros 2 filhos, não tinha nenhuma qualificação para trabalhar. Imaginem, numa época em que as mulheres, né, era entendido que as mulheres cuidariam do lar e os homens sairiam para buscar o sustento. Ela tinha 3 filhos desse homem, né? O Jimmy tinha 6 anos, ela tinha 3 filhos, esse homem simplesmente foi embora. Jimmy, o filho do meio e o mais velho dos meninos, começou a trabalhar aos 7 anos. Ajudava muito a mãe, sentava ao lado dela durante horas, consolando-a, enquanto ela lamentava pela vida que levava. Lamentava a vida que levava. Ele a considerava uma santa e fazia o impossível para ela. Jimmy não notou, nenhuma criança notaria, que quando Jimmy, chorava, a mãe o envergonhava por estar chorando ou procurava distraí-lo dos próprios sentimentos. Pronto. O que essa mãe fez com o Jimmy? Cortou o acesso do Jimmy aos próprios sentimentos dele, Jimmy. Ela lembrava o quanto o avô dele era maravilhoso e a sorte que tinha por morar numa casa com comida à vontade. As crianças morriam de fome na América Latina, né? Então ela lá nos Estados Unidos, ela falava pro filho que as crianças morriam de fome na América Latina. Eu e vocês, é claro, vocês escrevam nos comentários para não me deixarem mentir. Eu, no Brasil, ouvia que as crianças morriam de fome na África, né? E ouvia também que se eu não comesse a última ervilha, ela ficaria infeliz porque estaria sendo separada da família, né? Além de que as crianças morriam de fome na África, né? Aos 21 anos, mas isso é piada, tá, gente? Isso aqui, a gente tem que rir, né? A gente tem que rir, né? Aos 21 anos, Jimmy entrou para uma ordem de zen budistas e se tornou um monge celibatário. Vida ideal. Vida ideal. Jimmy escapou da sua mãe disfuncional. A mãe se orgulhava dele, o visitava com frequência. Depois de alguns anos, Jimmy deixou o mosteiro e teve vários relacionamentos com mulheres. Jimmy caiu na esbórnia, né, para tentar compensar os anos de vida num mosteiro zen budista. Sempre escolhia mulheres carentes, para as quais ele, Jimmy, era o salvador. Quem nunca? Aos 45 anos, iniciou um casamento desastroso com uma mulher de 26 anos, abandonada pelo marido e com 3 filhos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele se casou com a mãe, abandonada pelo marido com 3 filhos. Dr. Freud explicou já há mais de 100 anos. Dr. Freud já explicava que você se casou, você, minha querida, se casou com seu pai, um aspecto do seu pai. E você, meu querido, você se casou com a sua mãe, um aspecto da sua mãe. Não, Jaque, não pode ser, eu não quero, eu me recuso. Atração eletromagnética, não tem como.
Aí nós apelamos para, para as leis da física. Se você não acredita no Dr. Freud, então nós apelamos para as leis da física, que não podem ser contestadas. Semelhante atrai semelhante, né? O mesmo campo vibracional e você está lá se aproximando, mesmo que você resista daqueles aspectos do seu progenitor do sexo oposto que você ainda não resolveu. E aqui, diligentemente, no dia 26 de julho de 2023, você pratica os exercícios de um curso em milagres para se curar e para se conectar, adivinhe com quem? Com os aspectos positivos do seu progenitor do sexo oposto, né? Porque a Marianne Williamson, ela tem uma frase que eu adoro, que tá no Retorno ao Amor, que de repente amanhã a gente vai ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Que efetivamente nós vamos. A nossa imagem do que é um homem, quando a gente encarna, é o nosso pai. E que a nossa imagem do que é uma mulher, quando a gente encarna, é a nossa mãe. Tá? O casamento foi um redemoinho de conflitos e distanciamento. Jimmy odiava os filhos da mulher. Provavelmente ele tinha ciúmes, né? Logo no início, ele teve um caso extraconjugal que o levou a uma atividade sexual descontrolada que durou 10 anos. Finalmente, então, a mulher pediu o divórcio. Então, olha só, vamos olhar para isso com um pouco de atenção. O Jimmy, ele se torna um monge celibatário. Inconscientemente, ele está tentando fugir das garras da mamãe piradona que ele tinha, né? Porque aquela mãe era muito, a criança ferida dela era muito latente, e ela precisou utilizar o filho para aliviar a própria dor de ter sido abandonada pelo marido com 3 filhos, beleza? Aí o Jimmy vai e encontra uma mãe, tá? E casa com ela, uma mãe substituta abandonada pelo marido com 3 filhos. Mas aí ele arruma uma atividade extraconjugal, ele continua tentando fugir da mãe, ele continua. E se aquela mulher com quem ele se casou, ela é a mãe dentro dele, como é que ele vai ter atração pela mãe? Seria incesto. Então ele precisa quebrar essa figura mulher em duas. Então tem a mulher que é mãe, que no caso é a esposa dele, e tem a mulher que é amante. Com essa sim ele pode se entregar à atividade sexual descontrolada dele. Isso é uma coisa que você vai ver com frequência em homens que têm casos extraconjugais. A relação com a mãe não ficou resolvida e ele quebra o feminino em 2. Então ele precisa de uma mulher que seja mãe e de uma mulher que seja amante. Mas ele não consegue equacionar as duas numa mulher só, né? E aí a gente tá falando mãe, quando a gente fala mãe, não tô falando no sentido disfuncional. Tô falando no sentido de uma mulher que seja amorosa e que vá cuidar dele, como um cônjuge cuida do outro num sentido não disfuncional, tá? E aí ele quebra essa imagem em 2. É o Édipo não resolvido dele. Claro que ele não podia ter o Édipo resolvido dele, na medida em que o pai era alcoólatra e abandonou a família. Como é que um pai alcoólatra vai fazer a tarefa que lhe é pedida no desenvolvimento da fase edípica da criança, que é a tarefa do corte, que é chegar e falar assim, olha, filhote, essa mulher aqui, que tá aqui, que é sua mãe, ela é minha, tá? Essa já é minha. Ninguém tasca, essa aqui ninguém pega. Um dia você vai encontrar uma mulher tão maravilhosa quanto ela e você vai se casar. Pronto, o Édipo é resolvido de uma maneira satisfatória, tá? E aí, mas olhem mais interessante, olha que interessante. E finalmente a mulher pede o divórcio, né? Ele nem ter coragem de pedir o divórcio ele não tem, porque ele não pode magoar a mamãe. Mas aí todo o drama da infância dele é reencenado. E tem uma coisa muito legal nisso também. Quando o Jimmy tem um caso extraconjugal, ele tá punindo inconscientemente a mãe dele, a mulher, e dizendo pra ela, olha, quem manda na minha vida sou eu. Eu não sou mais uma criança. Sou eu que mando na minha vida, então eu vou ter um caso extraconjugal. Mas isso tudo é neurótico, isso tudo é a criança ferida atuando. Todo mundo é infeliz. Os filhos da mulher são infelizes, ele odeia os filhos da mulher. A mulher é infeliz, né? Imagina você ter um marido que te trai e que odeia os seus filhos, quando na verdade, quando ele casou com você, você já tinha os 3 filhos.
Ele é infeliz porque ele tá casado com a mãe. A amante é infeliz porque tem que competir com uma mulher com 3 filhos. Então todo mundo é infeliz. Então isso é um grande balaio de gatos, onde a criança interior comanda. A dele e a da mulher também. Porque essa mulher com 3 filhos que se casou com ele, essa mulher tem história. A gente não sabe porque o John Bradshaw não contou, tá? Mas é tudo um grande balaio de gatos governado pela nossa mente inconsciente. Pelo sistema de pensamento do ego. Pelos pensamentos de ataque do ego. E aí o que a gente precisa fazer? Pedir a Jesus para nos ajudar a levarmos a luz para tudo isso. Limparmos os porões das nossas mentes. Ok? Muito bem. A história de Jimmy é típica de muitos filhos que adotam o papel de substitutos do pai. Vocês podem transpor para uma filha que adotou o papel de substituta da mãe, né? Claro que a gente não adota esses papéis conscientemente, a gente nem quer. Quando a gente vê, já foi cooptado pelas energias do sistema familiar, pelo campo morfogenético da família, para usar um termo mais bonito, né, que é do biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, que explica mais ou menos as dinâmicas que estão por trás da fenomenologia da constelação familiar. Geralmente, voltam-se para uma religião ou para uma espiritualidade celibatária. Assim permanecem fiéis à mãe, isso é inconsciente. Ou não conseguem se comprometer com uma única mulher. Uma vez que já estão comprometidos com a mãe, comprometer-se com outra mulher seria o equivalente a um adultério emocional. Não posso, estou proibido. Esses homens são chamados de garotos voadores, porque voam de um relacionamento para outro. Também são chamados de Peter Pan, porque nunca crescem, nunca deixam a mãe. Para se você estiver nessa situação, você homem, ou se você mulher estiver envolvida com um homem assim, eu sugiro fortemente a leitura do livro Síndrome de Peter Pan, que é de um cara, se eu não me engano, chamado Dan Riley. Eu não me lembro o nome dele. É um livro famoso, você acha ele na estante virtual. Tá? Ele lá pela década de 80, ele era bem famoso, você compra ele por R$10 na estante virtual. Síndrome de Peter Pan. E se você quiser, pode comprar também o Dilema de Wendy, que é de uma autora que veio depois e escreveu em função do relacionamento do Peter Pan, né? Dizendo que a mulher que se envolve com o Peter Pan, ela tá no papel da Wendy, também é muito bom, tá? Jimmy me procurou quando tinha 51 anos, procurou ele como terapeuta, né? Zangado e sozinho. O papel de substituto do pai tinha lhe custado muito caro. Sentia que só era importante quando cuidava de mulheres carentes, como a mãe. Ferida da traição, tá aqui, descrita. Esse texto é todo sobre a ferida da traição, tá? Na verdade, ele nunca foi amado pelo que era. Jimmy jamais se sentiu realmente ligado a alguém. Na verdade, ele nunca foi amado pelo que era. O seu eu autêntico, a sua criança interior ferida na idade escolar, nunca fora reconhecido, tá? Então é isso. O Jimmy não podia chorar. Ele não podia ser criança. Vocês entendem isso? O Jimmy não podia ser quem ele era, porque ele tinha que cuidar da mãe dele. Nesse caso, além de emocionalmente, financeiramente, porque ele foi trabalhar. Certo? E vamos olhar objetivamente. Essa mãe, mesmo tendo sido criada de uma maneira em que ela entendia que um homem teria que sustentá-la, essa mãe, diante do abandono, se ela tivesse um mínimo de sanidade mental, ela ia pegar essas crianças, colocar num educandário lá, no dia inteiro lá, e ela ia trabalhar. Ela não ia botar o filho para trabalhar, né? Isso é de uma inconsciência muito profunda, né? Não estamos aqui julgando, mas precisamos constatar, né? E isso traz uma ferida que é monstruosa. Ele realmente, até ele entrar para terapia, com 51 anos ele estava bem jovem, né? Então acredito que ele tenha se acertado lá, porque vocês imaginem que beleza fazer terapia com John Bradshaw, né? Que beleza, né?
E é isso, gente. E assim a ferida, essa ferida, né, da traição, você é traído. Você é traído por quê? Por que você é traído? Porque nesse contrato, que é um contrato inconsciente, que é um contrato das forças da vida, nesse contrato, pai e mãe cuidam, pai e mãe dão, os filhos tomam, os filhos recebem com gratidão, tá bom? Então, quando esse contrato é violado, há traição, né? Então, imagina que você hoje vai fazer um contrato com o seu sócio lá de negócios, né? Então, o seu sócio, ele entra com o trabalho e você entra com o dinheiro. Esse é o arranjo. E vocês assinam um contrato. E chega um momento que esse sócio, ele não trabalha mais. Então, você tem que entrar com o dinheiro e com o trabalho, senão a empresa vai pro brejo. Isso é traição. Só que o adulto são, né? O que ele vai fazer? Ele vai chegar pro coleguinha lá e vai falar: ô, meu amigo, então tô vendo que você não tá mais podendo trabalhar, né? Então agora é momento de nós desfazermos a nossa sociedade. A criança não tem essa opção, né? A Tio Suan, que é essa mestra americana que eu falo dela pra vocês, que alguns até já estão seguindo ela aqui no YouTube, agora tem vídeo dela legendado, ela fala que as crianças são reféns dos pais, né? Então, em alguma medida, nós somos reféns da inconsciência e da consciência dos nossos pais. Mas a gente precisa se lembrar que eles foram reféns da inconsciência e da consciência dos nossos avós. E que, como diz o Bob Mandel, passamos a tocha terrível da nossa inconsciência, da nossa culpa, da nossa vergonha tóxica adiante para os nossos filhos. E nós, com esse trabalho aqui de jornada de cura da criança interior, nós estamos cortando isso, falando: daqui não passa, vai parar em mim. Eu vou amadurecer e eu vou fazer diferente. Eu escolho fazer diferente, porque eu posso escolher fazer diferente, que eu tenho o meu mestre Jesus do meu lado me apoiando a escolher novamente. A escolhe novamente, meu irmão. É isso que nós estamos fazendo. Tá bom, meus amores? Então aguardo os comentários de vocês sobre a fome das crianças na África e outras coisas, tá? Agradeço a todos pelas curtidas, pelos beijinhos, pelos corações, pelos votos de melhoras. Vou aproveitar aqui para descansar, fazer uma pausa e ver o que a vida me traz aí de mais novidades, tá bom? Deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.